E aí, galera, um grande abraço, muito boa tarde a toda a equipe do 7º ano da Escola Jerônimo Alves Bezerra, aqui na comunidade do Jatobá. Para você que está assistindo no YouTube, dá um like aí, dá um ok. E se não se inscreveu ainda, você que é aluno do 7º ano, crie sua conta, se inscreva aqui no nosso grupo. Assim que a gente colocar a aula, você já recebe o sinal daí, tá? Um grande abraço para todo mundo. Vamos à nossa aula. Hoje o assunto é resumo de texto. Resumo de texto. O que será resumo de texto? Primeiro é bom você lembrar que texto é qualquer informação que haja comunicação. Olha, uma simples careta já é um texto, uma árvore de Natal é um texto, uma frase é um texto, um grito é um texto. Se você teve comunicação com o emissor, trata-se de um texto. O texto não é só aglomeração de palavras, eu já disse aqui em aulas anteriores. Bom, o projeto Leitura em Casa da Escola Jerônimo Alves Bezerra, ele traz nesse mês de junho um livro para você fazer essa leitura em casa e outro livro também para fazer uma leitura em julho. Então vamos explicar aqui logo no início da nossa aula. Cada aluno do 7º ano vai fazer a leitura de um livro em junho e vai fazer a leitura de outro livro em julho. Nós hoje vamos explicar como você vai fazer o resumo desse livro, o que nós queremos que você faça com relação ao resumo do livro. A aula de hoje é como resumir uma história, tá? Vamos focar nesse ponto, já que todos os livros que vocês pegaram para junho trata-se de historinhas, fala de aventura, enfim. Então vamos ficar atento com relação a esse assunto e vamos também anotar na medida que você vai acompanhando essa aula. Lembrar que o resumo de um texto é fundamental para que você tenha uma aprendizagem maior e melhor. Para quem estuda vestibular, é importante demais que tenha a técnica do resumo. O resumo é uma técnica de aprendizagem. Tá? Entenda isso, resumo é aprender a aprender. Quando um texto é muito longo, quando uma história é muito grande, então o que acontece? Você vai logo no resumo. Quando você assiste uma aula do professor, é normal que você pegue a caneta e o papel e vá anotando aquilo que você acha importante. Isso já é uma técnica de resumo. Todo mundo faz resumo. Existe um resumo de tudo hoje. Aliás, nesse mundo da internet, você percebe que os textos estão cada vez mais curtos. É fundamental a técnica de resumo. Resumir é aprender. Resumir é entrar num processo de aprendizagem. Você só resume aquilo que você entende. Então, primeiro você entende, depois você resume. Tio, e como resumir um texto? Essa é a grande pergunta. Como é que a gente faz para resumir um texto? Antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero explicar rapidamente aqui o que você vai fazer quando for entregar o resumo. Primeira coisa, o cabeçalho do resumo. O que é que nós vamos querer nesse cabeçalho? O nome da escola eu até coloquei aqui para facilitar. Escola Jerônimo Alves Bezerra, no Jatobá, Boa Viagem, Ceará. Estudante, aqui você coloca o seu nome, a data. Coloca a data da entrega do resumo, que será dia 29 de junho. Atenção, 29 de junho de 2020. Professor Valdeir Rodrigues, a série o ano, você coloca o 6º ano, e se for o 7º, coloca o 7º ano. Turno, tarde, título do livro. Qual é o nome do livro que você está lendo? Coloca aqui. Qual é o autor? O nome do escritor do livro que você está lendo, coloca aqui. A editora é a empresa que publica, ela imprime e publica o livro. Qual é o nome da editora que publicou o livro que você está lendo? Qual é o ano dessa publicação? Procura na capa, procura direitinho lá na entrecapa, no prefácio, vai lá no finalzinho do livro, acha essas informações e preenche tudo direitinho aqui, tá? Vamos lá, vamos ao que importa. Quais são os tipos de resumo? Olha, tem um resumo informativo, o indicativo e o crítico, né? Vamos para esse resumo informativo. Vamos fazer esse resumo informativo. Por enquanto eu não vou querer o indicativo nem o crítico, mas o resumo informativo, os que não contêm julgamento sobre o texto original, ou seja, você não vai fazer opinião, você não vai dar opinião com relação à história, você vai apenas resumir o que está na história. E também não é uma indicação, você não vai indicar apenas os pontos relevantes principais do texto base, você não vai descartar a qualidade e a quantidade, você vai fazer aquilo que é necessário para o leitor entender, sem fugir da originalidade do texto. Você vai resumir, sintetizar, comprimir, você vai entender a história e vai escrever de um modo mais resumido. Olha, a palavra resumir significa abreviar, sintetizar, condensar, reduzir. Então você vai
de um modo bem sucinto, bem objetivo, repassar para o leitor aquilo que você entendeu da história que você leu aí no seu livro durante esse mês de junho, certo? No nosso dia a dia, a gente depara demais com resumos. Eu repito, olha, na contracapa de um livro, por exemplo, você sempre já observa que tem um resumo. Existe o livro e na contracapa do livro já existe o resumo. Aliás, quando você for fazer o resumo, não pode transcrever nada do que tem nem na contracapa, nem do que tem no livro. Não pode transcrever, você vai escrever com as suas palavras. Então, para a gente iniciar uma ideia de resumo, no nosso dia a dia deparamos-nos com os resumos, como um exemplo na contracapa de um livro. A intenção desse tipo de resumo é despertar o interesse para que se vai ler. O resumo é também uma ferramenta útil no estudo da matéria de uma determinada disciplina. Para quem faz aula de história, você vai estudar 8 páginas. Então, você tendo a técnica de resumo, você vai logicamente que tem um aproveitamento muito grande na sua prova, porque você vai utilizar técnicas de entender a ideia principal de um texto, os fatores fundamentais, certo? A grande resposta de resumo, tio. O que é resumo na verdade? Resumo é um exercício que combina a capacidade de síntese, olha aí, e a objetividade. O resumo é um texto que apresenta as ideias ou os fatos essenciais desenvolvidos no outro texto, ou seja, o resumo é um texto novo sobre o mesmo assunto. Ele expõe um modo abreviado, respeitando a ordem pelo qual surgem. Quando você vai fazer um resumo de um texto, você não pega o final do texto e joga no início, coloca o meio no final. Não, você tem que seguir a ordem pelo qual os fatos surgem dentro da história. Essa é a essência de um resumo. Os resumos são ferramentas úteis ao estudo e à memorização de textos escritos. Veja bem, resumir é um modo de você mentalizar a informação de um texto longo. Além disso, textos falados também são passíveis de resumo. Agora, porque eu falei, olha, anotações de ideias significativas ouvidas no decorrer de uma palestra, de uma aula, por exemplo, podem vir a constituir uma versão resumida de um texto oral. Eu sempre vejo vocês aqui da sala fazendo resumo. Quando eu começo a minha aula de gramática ou falar sobre um determinado assunto, eu já percebo alguns alunos com a canetinha, aquele caderninho na mão e fazendo anotação de palavras que não entendeu, ou trechos importantes daquilo que você acha que deve depois dar uma olhada, enfim. Quando você começa a fazer observações, rabiscos no caderno, já é, de certo modo, um resumo importante. Vamos lá. O resumo é um texto que expõe ideia essencial de outro texto, de forma abreviada. Resumir é um exercício que combina capacidade de síntese com objetividade. O que é isso? Bom, você vai ter que entender o seguinte: se um texto tem 50 folhas, esse resumo vai gerar em torno de 500 linhas, 500 letras, então vai gerar em torno de 2 ou 3 folhas, 4 folhas. Você não pode escrever outro livro no resumo. Não existe isso. O resumo é sintetizar, é abreviar. Resumir é um exercício que combina a sua capacidade de síntese. Você tem que ter a ideia de resumir aquilo que foi escrito, focando a ideia principal. É esse o ponto fundamental. A tarefa de fazer um resumo deve ser dividida em 2 fases. Primeiro, a preparação e depois a elaboração. Professor, como assim a preparação? Como é que a gente se prepara para fazer um resumo? Na fase de preparação, você deve seguir primeiro a etapa da leitura. Quando você fizer essa leitura atenta, faz a leitura atenta ao texto. Resume o texto para compreender o seu sentido geral. Quando fizer uma leitura com calma, quando você entender a ideia principal do texto, aí você procura o dicionário para ver significados daquelas palavras que você não entendeu. Então, a primeira parte, preparação para o resumo, uma leitura calma, sem pressa. Você vai marcando alguns pontos importantes que tem no texto. E aquelas palavras que você não conhece, você só marca e segue fazendo a leitura da história, para você ter uma ideia do corpo geral da história. E depois você vai ao dicionário, descobre o significado da palavra, vai lá onde você marcou e você tomará um corpo muito maior na concepção do entendimento. Sobre as ideias principais de cada parágrafo ou parte do texto é fundamental. Quando você está lendo, você sabe e você sente a ideia principal do texto. Existe a parte paralela e existe a parte principal. Essa parte principal você vai sublinhar para depois você voltar e dar um aprofundamento com relação àquele assunto. Outro ponto importante, organizar essas ideias, elaborando um esquema.
Esquema é uma lista, você organiza, pode escrever numa folha uma lista das ideias principais desse texto. Esse é o esquema. Na fase de elaboração, deve ter principalmente regras a ser seguidas. Você deve cumprir essas regras. Primeiro, referir apenas a ideia principal, sublinhando aquela parte que você fundamenta como principal no texto. E depois você vai seguir a ordem das ideias apresentadas no texto original. Primeiro, você não pode mudar a história. Você não pode dar a opinião da história, certo? Quando você for fazer esse resumo agora do mês de junho, esse resumo desse livro do mês de junho. Então, a ideia principal do texto, você primeiro analisa o título do texto, vai observando. Muitas vezes, só pelo título do texto, você já tem a ideia da ideia principal. Esse é o fator fundamental. Seguindo aqui, vamos lá. Outro ponto importante, procurar dizer as coisas de um modo um pouco diferente, substituindo algumas palavras do texto original. Olha, não se admite pegar um trecho do texto e repassar para o seu caderno do jeito que está no texto. Não faça isso, isso é um erro grave. Você vai escrever com as suas próprias palavras, usar uma linguagem simples, direta, verificar se todas as partes estão bem encadeadas, formando aí um todo. O seu texto precisa estar coeso, coerente. Então, nada de copiar trecho do texto original e repassar para o seu caderno. Resumo é o modo como você vê a história, o modo como você entende o que está no texto. Outro ponto que nós não podemos esquecer com relação à elaboração de um resumo é com relação a acrescentar informação. Veja bem, na elaboração de um resumo, tenha em conta que você não deve acrescentar informação. Como assim, professor? Acrescentar algo que não está na história, tá? Não inventa, não acrescenta. O resumo tem que ser fiel à história original. Fazer comentários pessoais não pode. Você não pode dizer, eu acho que ele deveria ter feito isso, ter feito aquilo. Eu nem estava torcendo muito que eles ficassem juntos no final. Enfim, no final, não faça comentário. Esse gênero textual não aceita que o autor que faz o resumo interfira em qualquer situação na história. Então, preste atenção nesses pontos. Usar o discurso direto. Copiar textualmente o que você sublinhou. Copiar textualmente o que você sublinhou. Você sublinhou, aí vai copiar aquilo que você sublinhou. Não faça isso. Usar o discurso direto, ou seja, colocar do jeito que está no texto. A fala que você vai utilizar é a terceira pessoa. Ou seja, ela fez isso, ele disse assim, na história conta que tal coisa aconteceu. Então é a terceira pessoa. Você vai falar na terceira pessoa e não na primeira pessoa. Eu fiz, aí eu cantei, enfim. Certo? Vamos continuar. Não te esqueças, meu amigo aluno do sétimo ano, de reler o que escreveste, verificando a ortografia, a pontuação e a construção das frases. Quando você concluir seu resumo, não se esqueça de dar uma olhada na ortografia, na pontuação e na construção das frases. Isso é muito importante, essa revisão ortográfica, essa revisão de pontuação que você tem que fazer para que o leitor possa entender o seu resumo. Lembra-te também de que resumir é abreviar, por isso tenha atenção ao tamanho do texto que acabaste de escrever. Você começou a fazer um resumo, se empolgou, daí a pouco chegou em 8 folhas. Não pode, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma repetição, você está escrevendo alguma coisa que não é importante no texto, tá? Então tenha cuidado com isso aí. Em síntese, o que você deve fazer na sintetização, no resumo de um texto? Usar palavras-chave. Professor, o que é palavras-chave? É aquela palavra mais importante de um parágrafo, aquela palavra que foca o fato principal. Usar suas próprias palavras. Outro conselho que eu faço para quem vai fazer o resumo: usar suas próprias palavras. Não esqueça desse ponto. E uma linguagem objetiva, informativa. Você não deve mudar a ordem das ideias que tem na história. Eu repito, começar a falar do final para o começo, do meio para o fim, fica meio complexo. Então, a recomendação para facilitar é não mudar a ordem das ideias. Fazer juízo de valor. O que é fazer juízo de valor? É dar sua opinião. Você não pode dar sua opinião na hora de um resumo. Tá? Tem que colocar isso na sua cabeça. Não faça isso. Ultrapassar um texto das palavras do texto original. Isso aqui é uma dica que a gente faz. Logicamente que um resumo de um livro de 100 folhas, você não vai fazer em 50 folhas, certo? Você vai fazer em 2, 3 ou 4. Mas em síntese,
você vai diminuir muito a quantidade de palavras na hora do resumo. Para reforçar, quando você for entregar o trabalho, não esqueça de fazer esse cabeçalho do resumo: escola, estudante, data, professor, série, ano, turno, título do livro, autor, editor e ano. Eu até coloquei umas observações para facilitar o seu preenchimento. Não esqueça disso. Tem que ter esse padrão na entrega do nosso livro de resumo durante esse mês de junho. E para finalizar, eu quero lembrar que a entrega do resumo dia 29 de junho de 2020 será através de fotografia bem tirada, com clareza, para que a gente possa fazer a revisão. Quando você for mandar a fotografia do resumo, você também vai mandar a fotografia da capa do seu livro, para facilitar a gente fazer uma análise mais aprofundada, tá bom? Um abraço, bons estudos, e na sequência a gente passa uma atividade de execução.